tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Connecting Cast. Eu sou a Ana Clara. Meu nome é Kimberly. Por favor, se apresente, convidado. Olá, boa tarde, mais uma vez. Meu nome é o Emerson. Aqui na igreja, eu estou como ancião da igreja, né? Participando aqui da missão ao qual Deus tem nos colocado. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse podcast, né? Dessa pequena entrevista, a qual a gente tem a compartilhar o conhecimento ao qual Deus tem nos dado, né? Nos proporcionado. Sim. E o tema de hoje é o milênio. O que é o milênio segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o milênio, ele representa milênio. O nome milênio representa 1000 anos. Isso está lá você consegue achar essa fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo de 1 até o 6, que vem nos dizendo: E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente em suas mãos. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até os 1000 anos se cumprisse. Após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Ou seja, o milênio, ele representa, eu só li do versículo 1 ao 3, que é só para dar entrada no assunto. O milênio, ele representa o quê? 1000 anos que vai acontecer no futuro. Eu acredito ser no futuro bem próximo, né? É verdade. Quando começou o milênio? O milênio, ele vai se iniciar no processo da segunda volta de Jesus Cristo. Quando Cristo ele voltar a este mundo e ressuscitar os justos e transformar aqueles justos que estiverem vivos na sua segunda volta, ali se iniciará o processo do milênio, aonde nós, todos os justos, subiremos ao céu, reinaremos com Cristo ali, né? Ficaremos ali durante 1000 anos com Jesus Cristo ali no céu, enquanto aqui em Apocalipse nós acabamos de ler, Satanás ele ficará preso aqui na terra, só que sim, simbolicamente, né? Ou seja, ele não vai ter quem tentar. Então, para ele vai ser uma prisão. É igual o ladrão. O ladrão, quando ele está lá dentro da cadeia preso, não tem como ele roubar, praticar roubos, pequenos delitos, essas coisas, né? Porque ele está preso, está engaiolado, né? A mesma coisa vai acontecer com Satanás. E um texto bastante interessante que nós devemos ler está em 2 Tessalonicenses. Eu sempre ouvi falar, né, que quando a gente subisse, Satanás ia ficar aqui, ele e seus demônios queimando, né? Queimando? Não, isso aí é um processo mais à frente. Já nós chega lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nos fala: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrará o Senhor no ar. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto, ele nos remete à ideia de que quando Jesus vir a segunda vez, ele não vai colocar os pés na terra como ele colocou quando ele nasceu aqui na terra, por causa da pureza dele. Essa terra, a gente bem sabe que ela está toda contaminada pelo pecado, tá? Depravação total. Então Cristo ele vai ficar no alto, e seus anjos vão sair pelo planeta Terra inteiro, despertando os mortos, com o poder de Cristo, nós despertando os mortos dos seus túmulos. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Agora eu pergunto para vocês, por que nós devemos ser transformados? O corpo físico, por que nós devemos ser transformados? Porque somos pecadores? Oi? Porque somos pecadores? Para nós suportarmos a glória de Cristo. Sua resposta foi válida. Porque o pecado não se mistura com Deus, não se mistura com o pecado. Então, para que você possa ficar na presença de um ser puro, você tem que ser igual a Ele. Tem que ter a semelhança dele.
Então por isso que vai haver essa mudança, essa transformação no corpo físico da pessoa. E muitas pessoas elas acham que quando a gente morre, sai uma alma dentro do seu corpo e já vai para o céu, outra já vai para o inferno que praticam a maldade. Sendo que esse texto que ele é claro, que Deus vai ressuscitar os mortos. Né? Vai devolver o fôlego de vida para eles, para ressuscitar eles. E eu sempre ouvi falar também que os primeiros a escutarem as trombetas serão os mortos. Exato. Porque se a pessoa já morre e vai para o céu ou para o inferno, o que Jesus vem fazer aqui na terra? Não há motivo dele vir aqui. Se ele está vindo para resgatar o seu povo, para levar o seu povo para o céu, ele vai vir aqui resgatar quem? Vai fazer com que as pessoas que estão lá no céu voltem de novo para os seus corpos, para depois transformar e levar de novo para o céu? É uma coisa meio sem coerência, não tem sentido, entendeu? Essa questão de falar que há uma alma que sai de dentro da gente, que vai para o céu, que for bom já vai para o céu, que for ruim já vai para o inferno. Só esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, ele já quebra essa narrativa por completo. Que na verdade não só ele, né? Também no livro de Apocalipse fala sobre a volta de Cristo, né? Só o fato de você saber a volta de Cristo, ele está voltando para quê? Né? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Principalmente aqueles que acreditam, que acham que sai uma alma dentro do corpo e já vai para o céu. Mas por que Cristo está voltando a segunda vez então? Se as pessoas já vão estar lá no céu. Salvos. Não há necessidade dele vir. Sim. Mas a Bíblia, de uma ponta a outra, ela narra sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Né? Sim. O que acontece com os justos durante o milênio? Essa pergunta ela é muito interessante. Porque há uma curiosidade em saber o que nós iremos fazer lá no céu, né? Sobre a questão dos justos, né? Como nós lemos em 2 Tessalonicenses, que vai haver uma transformação do corpo, né? da pessoa. A sua natureza depravada ela vai ser extinta de seu corpo e você vai ter uma natureza pura e santa, assim como Adão teve, Adão e Eva teve. Adão e Eva, quando foi criado das mãos do seu Criador, o corpo deles era um corpo que suportava a presença do seu Criador. Era um corpo puro, um corpo santo. Não tinha essa depravação que nós temos hoje. E em Apocalipse 20, versículo 4, fala assim: E eu vi tronos, e assentados sobre eles, e julgamento lhes foi dado. Eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não havia adorado a besta, nem a sua imagem, nem havia recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, então quando a pessoa justa for para o céu, ela vai ficar reinando com Jesus Cristo durante 1000 anos no céu. Olha o que está aguardando o ser humano. Você ficar 1000 anos no céu, você vai poder ver, contemplar todas as obras que Deus faz. Você vai poder ver os anjos realizando a obra de Deus. Logicamente, você vai estar no lugar onde existe a pureza, onde você vai adorar a Deus na sua mais sinceridade do seu coração. É uma coisa assim que está fora da nossa, assim, você consegue imaginar as coisas da nossa forma, né? Consegue imaginar um anjo com asa voando, com um vestidão todo branco, né? Mas será que é de fato assim? Será que eles têm asa mesmo? Será que a gente tem 6 asas? Porque a Bíblia fala sobre um ser que tem 6 asas, né? 2 ele cobre as pernas, 2 ele cobre o rosto, e 1 ele usa para ficar voando ao lado do trono de Deus, né? Para você ver de tamanha é a santidade de Deus, que até mesmo os anjos que são puros se prostram em reverência, ao qual nós devemos também ter essa mesma prática. E a atenção que eu chamo aqui para esse versículo que nós que fala que sobre os tantos e julgaremos do julgamento, mas foi-lhes dado. Ou seja, os justos, não mais para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, os justos eles julgarão pessoas e até mesmo os anjos caídos. Olha a responsabilidade que vai cair nas mãos do ser humano, mais uma vez. Só que essa responsabilidade não é uma responsabilidade pesada.
Porque quando você se transforma, tenha de volta o caráter e semelhança de Cristo, isso para você vai se tornar a coisa mais natural do mundo, a coisa mais tranquila de fazer. O que acontece com Satanás durante o milênio? Satanás, durante o 1000 anos, como nós já meio que lemos aqui em Apocalipse 20, do versículo 1 até 3, ele vai ficar preso em cima dessa terra sem ter a quem ele tentar. Né? Porque quando Cristo vier a este mundo, ele vai levar as pessoas daqui da terra, aquelas pessoas que aguardaram a sua volta, né? Que verdadeiramente entregaram a sua vida em suas mãos para que ele cumprisse a obra dele aqui em cima dessa terra. Não só Deus quer usar as pessoas do meio cristão, as pessoas também que não são do meio cristão, Deus também usa. Né? Como você vê, muitas pessoas que nem sequer frequentam denominações, mas você percebe que na essência daquela pessoa, ela é uma pessoa dócil, uma pessoa amigável, uma pessoa muito querida pela vizinhança, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, a colaborar. Então, eu creio que Deus, na sua misericórdia, no final de sua vida, Deus tenha o poder de alcançar aquela alma daquela pessoa, né? Então, Deus ele só espera a oportunidade para que ele possa entrar no coração da pessoa e fazer maravilhas. Voltando para o assunto aqui de Satanás, como já tem dito, a terra ela vai estar um pouco meia desconcertada, digamos assim, já nós entramos nesse assunto. Ela vai estar um pouco meio fora do normal, do qual a gente está acostumado a ver. Porque você está vendo o planeta cheio de pessoas, ao mesmo tempo, quando chegar a segunda volta de Cristo, já não vai ter mais essas pessoas aqui. A grande maioria vai subir para o céu, ou a minoria, talvez, vai subir para o céu, e a grande maioria vai ficar aqui na terra. E Satanás, como já é descrito aqui, né, que ele fala assim, e que o anjo, né, prende o dragão, prende por causa do quê? Das circunstâncias que vai ser ocorrida. Ele não vai ter quem ele tentar. Como já tenho falado, né, a mesma coisa o exemplo do ladrão. O ladrão não vai ter o que roubar se ele está preso. Ele está preso, está parado, está lá engaiolado. Satanás ele vai estar engaiolado aqui na terra. Não vai ter para onde ele ir. Porque nós sabemos que quando Satanás, antes dele vir para este mundo, com certeza ele deve ter tentado entrar em outros mundos e os outros seres devem ter tirado ele de lá, não deve ter caído na cilada dele e ele veio direto aqui para a terra. Mas isso aí é uma outra história, é um outro contexto. Isso aí é um texto mais aprofundado, ao qual nós devemos fazer outras gravações para poder estudar um pouco mais desse tema. É um tema bastante complexo, tem que pedir muita ajuda do Espírito Santo para abrir a mente para as pessoas poderem compreender bem esse assunto. Esse assunto é muito profundo. Sim. A minha pergunta volta naquela coisa que você estava falando, que é como estará a Terra durante o milênio. Exato. A Terra, ela praticamente vai virar um deserto. Porque quando Cristo voltar neste mundo, os elementos eles vão se desfazendo. Ou seja, o sol, a lua, né? Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, não estou me recordando aonde. E esse planeta ele vai virar tipo como se fosse um deserto de Saara totalmente vazio. Como se fosse tipo desde o início, que não tinha nada? Exato. Vazio? Praticamente isso aí. Porque quando Jesus ele ascender nesse céu, toda a matéria que é construída em cima dessa terra ela vai se desfazer. Prédio, casa. Você lembra daquele episódio quando Deus foi ao monte onde estava o povo de Israel, foi falar com o povo de Israel, somente Moisés subiu porque o povo ficou tremendo? O texto bíblico relata que quando Deus chegou, escutava som de trompetas, a terra, o monte fumegava, tremia, vibrava com a presença de Deus. E isso porque Deus teve que ocultar a glória dele. Agora imagina ele vindo no seu resplendor natural. Nada aqui vai ficar em pé. Essa igreja aqui, por exemplo, vai para o chão, as estruturas, vai cair tudo. Prédio, não tem para onde você correr. Você pode cavar um túnel, vai desabar tudo. Por causa da presença de Deus, né? É uma presença muito grande. Aqui em Jeremias 4.
A volta de nosso Senhor Jesus é um tema bastante interessante de se estudar. Jeremias 4, 23 em diante fala: E eu observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. Ou seja, tudo foi destruído. A terra perdeu a sua forma de novo. E eu observei os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeceram. Eu observei e vi que nenhum homem havia, e todos os pássaros dos céus haviam fugido. Eu observei e vi que o lugar frutífero era um deserto, e todas as cidades dali estavam demolidas à presença do Senhor, e por sua violenta ira. Pois assim diz o Senhor: a terra toda será desolada, contudo, eu não a destruirei totalmente. Vocês conseguem imaginar isso? Cristo vem, começa a entrar na atmosfera da terra e tudo começa a entrar em colapso. Tudo que ele criou começa a se desfazer, o sol, a lua, as estrelas começam a se desfazer com a presença grandiosa de Deus. E quando ele vem a essa terra aqui, tudo aqui vira pó, como se fosse no princípio da criação. A terra era sem forma e vazia. Mais uma vez a terra ela vai voltar como se fosse de antigamente, no processo da criação dela. O que acontece com os ímpios durante o milênio? O que acontece com os ímpios durante o milênio? Essa pergunta ela é bastante interessante, que pode ter até dúvida mesmo de até muitas pessoas. Mas e aí, o que vai acontecer com as pessoas ruins, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus? Vai só simplesmente ficar aqui em cima da terra? Sim, durante o milênio eles vão ficar aqui em cima da terra. Junto com Satanás? Sim, só que mortos. Já ia perguntar o que eles iam fazer. Oi? Já ia perguntar o que eles iam ficar fazendo. Não, eles vão estar mortos. Você sabe por quê? Como eu já havia falado, a glória de Deus ela é muito grande. Tem um episódio na Bíblia que eu não me recordo onde está, que eu sou ruim de memorizar texto da Bíblia. Que quando os israelitas estavam carregando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que somente os sacerdotes que eram autorizados por Deus a carregar aquela arca, e no meio do trajeto, eles desequilibraram e meio que a arca ia caindo. Um soldado que estava do lado foi apoiar aquela arca para segurar ela, com boas intenções. Ele foi apoiar, ele fulminou. Ele virou poeira, pó, digamos assim. Foi fulminado naquele momento. Então, ou seja, na presença de Deus, essas pessoas que praticaram a maldade, que fizeram a vontade de Satanás aqui em cima da terra, elas serão todas destruídas, elas serão mortas, elas vão, na hora que elas vê a glória de Deus, elas vão cair no chão, elas não vão suportar a glória de Deus, elas vão ficar, a terra ela vai virar um campo, como se fosse um campo de guerra, onde você vê vários corpos caídos, várias pessoas mortas. Esse praticamente é o cenário quando vir a volta de nosso Senhor, durante o milênio. E durante esses 1000 anos, essas pessoas elas vão estar mortas. Mas e os ímpios que já morreram, as pessoas ruins, que já morreram, que estão enterradas? Essas daí não vão nem se mexer no túmulo. Elas vão continuar lá dentro. As que estão vivas é que vão morrer. Né? Vão cair dura no chão. Apocalipse 20, versículo 5. Mas os demais mortos não reviverão, até que os 1000 anos findassem. Essa é a primeira ressurreição. Ou seja, a segunda ressurreição é na terceira volta de Cristo. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre isso aí. A primeira ressurreição acontece nesse processo. Cristo vem, ressuscita as pessoas boas, as pessoas que guardaram a sua palavra, que praticaram as boas obras aqui na terra. E as pessoas ruins, elas vão morrer. Elas vão virar esterco em cima dessa terra. Se eu não me engano, tem um texto no livro de Isaías que ele fala isso aí, né? Que
que as pessoas elas serão como esterco em cima da terra. Ou seja, vai haver muitas pessoas mortas em cima dessa terra. Muitas pessoas mortas mesmo. E fazendo puxadinho aqui também para o tema sobre a volta de Cristo, muitos ímpios pedirão, pularão, quando Cristo voltar, pularão da casa, de prédio, de algo assim, tentando achar a morte. Só que nesse dia a morte não vai mais estar atuando, digamos assim, de uma forma como ela atua hoje em dia. Mas tipo, se eles se machucassem, doeriam? Não entendi? Mas tipo, se eles se machucassem, doeria? Acredito que sim. Misericórdia. Eu acredito que sim. Porque eles, é como se fossem, eles estão fora, digamos assim, estão fora daquela proteção que Deus nos dá. Então assim, eles vão fazer a vontade deles. Vou me matar, vai dar um tiro na cabeça, mas vai continuar vivo vendo Cristo voltar. E quando ele ascender no céu, aí sim de fato eles morrem. Esse é um texto também, esse é um tema bastante interessante de se estudar. Eu acredito que no podcast eu acho que já tem um tema que fala sobre, algum vídeo que fala sobre a volta de nosso Senhor Jesus, né? Se tiver, vocês estudem, dá uma olhadinha lá. Se não tiver, deixem nos comentários aí, né? Porque nós vamos estar procurando fazer esse vídeo sobre a volta de Cristo, que é um tema bastante interessante. Qual o propósito do julgamento durante o milênio? O julgamento durante o milênio ele serve para confirmar a justiça de Deus. Imagino vocês, eu estou aqui falando de Deus, vocês me verem pregando, vocês me verem na escola sabatina, vocês me veem eu ativo na igreja. Vocês vão para o céu e vocês não me acham lá. Aí você vira para Jesus e pergunta, cadê o Emerson? Eu via ele na igreja, ele era dedicado, ele fazia isso, fazia aquilo. Aí Deus pega e mostra o histórico das minhas boas obras. Ele fala, na igreja ele fazia isso, de fato. Mas por detrás o que ele fazia? Fazia coisa ruim, né? Digamos assim, roubava, praticava maldade com outras pessoas. Então o período do milênio, ele é como se fosse um período de comprovação por que aquela pessoa não foi para o céu. Por que o pastor fulano não foi para o céu? Por que uma pessoa que praticou muita maldade na terra, de repente você encontra lá no céu? Você imagina você encontrando Hitler lá no céu? Um dos maiores tiranos, assassinos, um dos maiores não, né? Que teve outros antes dele, assim, que fizeram uma crueldade gigantesca em cima dessa terra. Só estou dando só um exemplo, tá? Então imagina você encontrar uma pessoa, um cidadão desse lá no céu. Porque a misericórdia de Deus, ela alcança até mesmo aqueles corações mais ruins que já passou na terra. Desde que no seu último momento de vida, a pessoa se arrepende e pede perdão para Deus, Deus ele apaga todo o histórico dela, de maldade que ela criou. É como se você pegasse um caderno e escrevesse a sua história tudo no lápis. Aí você começa a apagar a borracha. Você começa a apagar os seus escritos. E jogasse o papel no lixo. Oi? E jogasse o papel no lixo. Pode ser também. Ou você arrancasse aquelas páginas, jogasse fora e começasse uma nova página de sua vida. É assim que Deus faz na vida da pessoa, quando ele transforma a vida do ser humano. Apaga todo o seu pecado que você cometeu. Deus ele esquece. A Bíblia fala que ele joga no mais profundo oceano tudo aquilo de ruim que você cometeu na terra. Aí a partir dali em diante você começa uma nova criatura. Só que para essas pessoas que estão ali já no leito de morte, já dando seus últimos respiros, ela não vai ter tempo dela praticar as boas obras. Ali mesmo ela já garante a salvação dela, né? Mediante um arrependimento sincero ali na hora, né? O Senhor, perdoe toda a maldade que eu tenho cometido contra o Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele dá o perdão para essas pessoas. Por isso que a gente não deve julgar as pessoas. Você ficar julgando, aquela pessoa ali está ruim, ali está jazendo no hospital, morrendo ali aos poucos, porque ela é uma pessoa má de coração, ruim de coração. Você não pode julgar. Porque quem julga é somente Deus, né? Aí, porque naquele momento pode ser que aquela pessoa se arrependa e ela vai para o céu e você não. Você que fica julgando, você acaba não indo para o céu. Aí você está aqui, olha, você vê a pessoa ressuscitando do seu lado, essa pessoa que você julgou, ressuscitando, subindo para o céu, você fala, mas e eu vou ficar aqui? Vai ficar.
porque você não está atendendo os padrões a qual Deus quer que você ande aqui em cima dessa terra. Então, é mais ou menos nesse sentido. O que aconteceu ao final do milênio? Após os 1000 anos, após você saber por que as pessoas não foram, certas pessoas não foram para o céu, por que o papai e a mamãe não foi, por que o irmãozinho não foi, Deus ele vai revelar e mostrar vai dar resposta a todas as perguntas que você tem na sua vida, dos porquês que você tem, né? Após esses 1000 anos, Satanás ele será solto mais uma vez. Solto de que forma? Os ímpios serão ressuscitados, né? Quando no livro de Apocalipse 7, 20 do versículo 7, fala: e quando completasse os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as juntarem em batalhas, cujo número é como a areia do mar. E eles subiam sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Essa questão de atormentados dia e noite, a gente tem que entender esse contexto, porque não tem como Deus como que eu posso falar? A primeira pergunta que a gente deve fazer: Deus se alegra no sofrimento do ser humano? Não. Ele não alegra. Então ele não vai deixar uma criatura dele queimando dia e noite, em agonia ali. Ou seja, enquanto é como se fosse um papel, enquanto há matéria, esse papel ele é queimado, até ele virar cinza, até ele não tem mais matéria para ser queimado. Da mesma forma vai acontecer com o ser humano, com o diabo e com Satanás. Enquanto existir matéria, vai ser queimado, vai ser consumido pelo fogo, né? E quando Satanás ele é solto da sua prisão, no sentido de que os ímpios vão ser ressuscitados, né, pela primeira vez, na verdade, né, porque eles não ressuscitaram na primeira ressurreição, então eles vão ser ressuscitados nessa primeira vez, nesse ponto. E ali eles vão ser enganados mais uma vez, vão ser influenciados por Satanás mais uma vez, né, a poder atacar a cidade santa. Mas que cidade santa é? A Nova Jerusalém. Que nós sabemos que Deus está construindo uma cidade para cada um de nós morarmos. Nós iremos morar na cidade toda adornada de ouro, de pedras preciosas. Você vai andar em ruas toda de ouro, vai comer alimentos que você nunca pensou em sonhar na sua vida em comer. Alimentos limpos, puros, saudáveis, um rio de cristal passando no meio da cidade. Vai ser lindo. E essa cidade ela vai vir aqui para a terra. A Bíblia fala que essa cidade ela tem 500 km de cada lado. É muito chão. É terra demais. A cidade vai ser muito grande. Ou seja, vai ter muitas pessoas salvas vivendo nessa cidade. 500 km a distância daqui de Cuiabá, eu acho que até lá em Barra do Garça, se eu não me engano. É 6 horas de viagem de carro daqui lá. Dependendo da velocidade, você faz menos, né? Mas quando você anda respeitando a lei, você faz mais ou menos em 6 horas o trajeto daqui para lá. Então, vai ser muito grande. Então, essas pessoas elas vão ser ressuscitadas, vão ser enganadas mais uma vez. Vão ver a cidade santa vindo, a Nova Jerusalém vindo do céu. E mais uma vez vão tentar invadir. No seu último esforço, Satanás vai tentar invadir essa cidade. Vai falar: aquela cidade nos pertence. Vamos embora. Como um general na frente de um campo de batalha. E reunirão diversas pessoas. Pessoas tanto ricas, pobres, poderosas ou não poderosas, políticos ou não políticos. Todas essas pessoas, se elas se perderem, que estiverem perdidas nesse tempo, nesse período, elas vão ser ressuscitadas.
Aí eu pergunto para você, vai adiantar alguma coisa o seu cargo de chefia, seu cargo de pessoa mais importante que do país? Não vai adiantar nada. Nessa hora, seu dinheiro já não vai nem investir mais, que vai estar tudo destruído. Do que vai te servir? Né? Ter essa vaidade, esse ego de falar, eu sou melhor do que fulano, eu tenho aquele orgulho inflamado dentro de você. Não adianta. Tudo isso se termina quando você morre. E quando você for ressuscitado, que porventura a pessoa que for ressuscitada ela estiver perdida, esse sentimento dela não vai resolver de nada. Não vai adiantar mais nesse período você pedir perdão para Deus, porque você já foi selado. O Espírito Santo já vai ter subido. Já. É como que assim, quando você morre, no leito da sua morte, quando você fechar o olho, dar seu último respiro em cima dessa terra, você está sendo selado. Ou para a morte e destruição eterna, ou para a vida eterna. Sim. Então, um apelo que eu faço para vocês é que voltem para os caminhos de Deus, enquanto ainda se pode encontrá-los. Procura uma igreja sincera, uma igreja correta, que tenha os princípios da palavra do Senhor, que guarda os mandamentos de Deus, e que esse povo, principalmente o povo do Adventismo, eles vão poder estar guiando você, vão poder estar dando estudo para você ter clareza e conhecimento da palavra de Deus. E quando você começar a conhecer as Sagradas Escrituras, vocês vão se libertar de muitas amarras, de muitos sentimentos que têm feito você preso aqui em cima dessa terra. Então, procure conhecer a Deus, procure estudar a palavra de Deus com mais sinceridade possível. Antes de estudar a palavra de Deus, ore pedindo ao Espírito Santo para que te ajude, para que você possa receber a sabedoria que vem do alto. Sim. O que é a segunda ressurreição? A segunda ressurreição é a que nós acabamos de falar, né? Sobre a questão dos mortos que vão estar ressuscitando. Vamos ler um texto aqui em João. João capítulo 5. (28 e 29). Capítulo 5, 28 e 29. Eu estava lendo o João 4 já. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Até o 29, isso. Ou seja, vai haver a segunda ressurreição das pessoas, né? As que aguardaram a volta do Senhor, que no caso nós lemos um texto aqui atrás, que fala sobre a questão que as pessoas boas serão ressuscitadas e as pessoas ruins, elas vão ser ressuscitadas também, mas serão ressuscitadas para receber a condenação, né? Que é ali que acontece na volta de Cristo, quando Cristo ele vem para trazer... como que eu posso falar? Vem para trazer o resultado do julgamento, vem para executar a sentença, digamos assim. Nós sabemos que aqui no Brasil, né, a nossa lei funciona dessa forma: vai se juntando provas para depois o juiz dar a sentença, se vai te libertar ou se vai te prender, se vai te condenar. Da mesma forma funciona com Deus. Deus ele está juntando provas. Quais são essas provas que ele está juntando? Suas boas obras ou suas más obras. Essas serão as provas que vão te condenar ou que vão te libertar. Verdade. Né? Não que as obras que nós fazemos aqui em cima da terra é que garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é você crer em Jesus Cristo. É a sua fé, você desenvolver isso. As obras, ela é um reflexo da sua salvação. Você é salvo, então você começa a praticar as boas obras. Você começa a respeitar o pai e mãe, você começa a obedecer os mandamentos de Deus, você começa a ajudar seus colegas de colégio, amigos de sua rua,
entendeu? Aí você começa também a começar a frequentar mais a igreja, porque quando a gente vem para a igreja, a gente está em comunhão com os irmãos. Você tem um relacionamento entre eles. Não existe um céu aonde você fica de mal com o seu colega ou com o seu irmão de igreja, você fica numa ponta do banco e ela fica lá na outra. No céu não vai ter isso. Então nós devemos começar a ter essa prática aqui em cima da terra, entendeu? Para nós podermos estar aptos a ir para o céu. Porque se nós tivermos rancor dentro do nosso coração, raiva do nosso irmão, você não vai para o céu. Não adianta, você não vai para o céu. Você pode viver 30 anos, 50 anos dentro dessa igreja. Você não vai para o céu. Então, esse sentimento de raiva, de ira que a gente tem do nosso semelhante, ele tem que ser deixado para fora. Se é uma coisa que você cometeu com seu irmão, vai e peça perdão. Se não é, vai e chama seu irmão para conversar. Que muitas das vezes ele não consegue liberar o perdão por achar que você está com tanta raiva com ele que não quer nem conversar com ele. E se você dá o primeiro passo, irmão, vamos conversar aqui, ele já vai sentir a liberdade, vai sentir aquele alívio. Ufa, agora eu vou aproveitar a oportunidade. Aí você toca no assunto e se a pessoa for de coração bom, né, se ela estiver com vontade realmente de liberar o perdão para você, ela vai te liberar o perdão. Né? E ali você começa a andar em comunhão com o seu semelhante. O que acontece com Satanás e os ímpios após a tentativa de atacar a cidade santa? Exato. Esse tema nós já meio que entramos ali atrás, em Apocalipse 20, dos versículos 9 até o 10, fala: e eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade eterna. E de Deus descerá fogo, saindo do céu, e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para sempre e sempre. Ou seja, eu acredito fielmente que Jesus ele vai estar à frente, atrás dele vai estar a cidade santa vindo, juntamente com seus anjos e com todas as pessoas salvas dentro da cidade. Eu acredito que Jesus Cristo, com lágrimas nos olhos, ele vai descer aquele fogo do céu para poder consumir toda a vida que existe aqui em cima dessa terra. Porque várias oportunidades Deus tem dado para o ser humano, para que ele possa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Então, diante de tudo isso, eu acredito que vai ser uma tristeza muito grande no coração de Cristo, ao ver os seus filhos amados sendo destruídos, consumidos, por quê? Por escolhas deles. Deus ele não se alegra pela destruição de suas criaturas, ele não se alegra com isso. Agora, mas por que o ser humano ele vai ser destruído se ele não se alegra com isso? Porque o ser humano ele vai estar agarrado tão firme no seu pecado que ele não vai conseguir soltar o pecado, e Deus precisa purificar essa terra do pecado e vai acabar levando ele à destruição. E também porque o ser humano tem o livre-arbítrio, né, de escolher o bem ou o mal. Se ele escolher o mal, Deus não pode mais fazer nada, porque foi a escolha dele. Exato. E nessa sua fala aí a gente pode perceber o tão cavalheiro que Deus é. Deus ele não te obriga a nada, ele te dá a oportunidade. Você quer a vida eterna? Ande por esse caminho. Agora, se você quer a destruição eterna, entre por esse caminho. E quando você escolhe fazer a vontade de Deus, você só tem a ganhar. Muitas pessoas acham que o cristão ele é uma pessoa que fica sofrendo, uma pessoa sem graça, não tem vida, porque aos olhos do mundo, o curtir da vida deles é balada, é ir para festa, muitos deles se consomem bebidas alcoólicas, consomem drogas. O divertimento do mundo é esse. Já o nosso divertimento cristão, ao contrário, é um divertimento onde nós prezamos o respeito, a harmonia entre os irmãos, o bem-estar do corpo, da mente, né? Estudamos, cantamos hinos de louvores, participamos de JAs, né? Que é um evento muito legal aqui na igreja, a qual a gente se descontrai bastante. Então a
uma sequência de coisas que faz com que o cristão ele se divirta. Ele tem um divertimento, mas um divertimento saudável, harmonioso, né? Então, voltando ao assunto, eu acredito fielmente que Jesus Cristo, com lágrimas nos olhos, ele vai fazer essa chuva de fogo, de enxofre, para consumir as suas criaturas, ao qual ele veio e lutou tanto para resgatar a humanidade. É muito interessante a gente, é um ponto a gente refletir, né? Que Deus, o céu, ele investiu tudo para o ser humano. E mesmo assim o ser humano faz o quê? Eu não quero. Despreza. Não é o meu momento. Eu não estou pronto. Muitos costumam falar isso, eu não estou pronto. Não chegou a minha hora. Como que você sabe que vai chegar a sua hora? Pois é. Você não sabe do dia de amanhã. Sim. E Tiago fala que nós somos como uma neblina que pode se desfazer a qualquer momento. Sim. Quando eu tava assistindo The Chosen, né? Tem uma parte que, tipo, Jesus ainda não era meio que assumido que era Jesus, né? Que era Jesus Cristo. E aí, no casamento, né? Que ele ia transformar água em vinho, se eu não me engano. Ele falou pra mãe dele que ainda não era o tempo dele se revelar, né? Uhum. Aí a mãe dele pegou e falou pra ele, se não agora, quando? Sim. Só pra você ver nesse ponto aí, né? Então, assim, as pessoas, elas demoram muito para tomar as suas decisões, que muitas das vezes elas estão apegadas aos prazeres deste mundo. Eu quero curtir um pouco mais. Porque na cabeça deles, que eles vão pensar assim, se eu me tornar um cristão, eu não vou poder mais me curtir. Não vou mais poder sair para festa, não vou poder mais fazer nada. Você é livre, você faz o que você bem entender da sua vida. Mas que você vai colher consequências desse livre-arbítrio, você vai. Isso você pode ter certeza. Sim. É igual uma pessoa que passa uma vida inteira consumindo bebida alcoólica. Igual um falecido primo meu, que morreu acho que ano passado. Fevereiro do ano passado, foi dezembro do ano... Acho que foi fevereiro do ano passado que ele faleceu. Ele era alcoólatra. Ele consumia uma garrafa de pinga daquela Jamel ou 51 por dia. Eu não sei como que ele aguentava tomar aquilo. Ele consumia aquilo lá por dia. Eu lembro quando ele estava aqui em Cuiabá, que nós fomos no nosso sítio, nós ia ficar lá uns 3 dias lá no sítio lá. Ele levou 3 garrafas de pinga, um para cada dia. E eu vi aquele homem bebendo aquele trem o dia inteiro. E ele ficava bêbado o dia inteiro. Quando ele acordava de manhã, demorava ali umas 2 horas, o corpo dele começava a ter reações. Ele começava a tremer. Ele ficava tremendo. Parecia que estava com frio. Aí ele ficava tremendo por quê? Porque o corpo dele já estava viciado naquele álcool. Enquanto ele não tomasse, o corpo dele não parava de tremer. Realmente era de fato. Ele pegava lá, enchia o copo de uma dose de pinga, assim, bebia aquele trem nas primeiras horas da manhã. Que não era... Quando a gente acorda, costuma tomar água, tomar um suco, um chá, alguma coisa. Não, o negócio dele era a pinga. Aí ele tomava, era questão de segundos. O corpo dele voltava normal, parava de tremer. O corpo acostumou, né? Exato. Então assim, ele destruiu tanto o corpo dele com a bebida que o corpo dele sente falta do álcool. Né? E eu orei por ele, falei com ele, mostrando a Bíblia, para ele largar do vício e tal. E uma vez ele ficou uns 3 meses, se eu não me engano, sem tomar, sem colocar a bebida na boca. Né? Foi um dos momentos que eu fiquei muito feliz por ele. Mas quando ele voltou, mas antes de ter ficado do jeito que ele estava. Aí, em vez dele tomar só uma, ele já estava tomando praticamente 2 garrafas por dia já. E ali aquela bebida começou a destruir o fígado dele. Ele começou a ter alucinações. Ele via coisas, ele via na porta da casa dele um monte de cachorro morto. E uma hora ele viu um monte de homens pequenininhos, tipo anãs, pequenininhos, pretinhos, que ele fala que é a coisa mais feia do mundo. Que vinha atrás dele, correndo atrás dele, e ele saía, você via ele correndo desesperado no meio da rua, olhando para trás, morrendo de medo. Você olhava, você não via ninguém. Os médicos falam que isso aí é o fígado, né? Quando ele começa a entrar em colapso, digamos assim, está se destruindo, ele começa a criar alucinações na mente da pessoa.
Ou seja, ele, no final de suas vidas, eu não fiquei sabendo do relato, eu vi até um vídeo que filmaram dele indo para um bar, ele e a família dele, lá na cidade de Aragaça. E nessa filmagem mostra ele puxando uma cadeira de bar pro dono colocar mais uma mesa. Nessa hora que ele puxou a cadeira, deu tipo uma convulsão nele, que ele travou, ele caiu de costas. Nessa que ele caiu de costas, ele bateu a cabeça no meio-fio. Como lá era um degrau alto, a calçada onde era o bar do homem era alto, ele bateu a cabeça, rolou e bateu a cabeça no chão de novo. Foi 2 pancadas que ele tomou. E nisso ele foi para o hospital. Chegou lá, ele ficou assim, meio consciente. Aí as enfermeiras dando remédio para ele lá, aplicando algumas injeções nele lá. E pensaram que não, a minha prima conta que estava de frente com ele. Ele só foi amolecendo. Foi morrendo aos poucos. Então ali se encerra uma vida de uma pessoa que dedicou a vida inteira no álcool. E eu tenho uma esperança de que no seu íntimo, no seu interior, ele tenha pedido perdão para Deus. Né? Que a minha prima não relata nada disso. Né? Então a gente deduz que não tenha acontecido, mas tomara que dentro do seu coração, da sua mente, ele tenha lembrado de Jesus e tenha pedido perdão para ele. Né, para que ele possa ressuscitar nessa ressurreição dos justos, né? Então esse é o fim daqueles que escolhem satisfazer suas próprias vontades. Sim. Se você é usuário de droga, consome muita droga, você vai colher as consequências um dia. Se você bebe demais, você vai colher as consequências um dia. O corpo da gente, ele vai reagir. Agora, se você é uma pessoa que cuida do seu corpo baseado nos princípios de alimentação que a Bíblia pede, principalmente ali nos livros de Levítico, que fala muito sobre a questão da alimentação, você vai ter uma vida mais saudável. Você vai chegar nos seus 80, 90 anos ali lúcido, falando, cantando alegremente, né? Sem ter muitas dores, né? Sem ter muitas sequelas no corpo. Seu corpo vai estar saudável, né? Vai estar saudável, exato. Você não vai ficar gripado com frequência. Você não vai pegar essas doenças com frequência, porque a sua imunidade vai estar sempre alta. Sim. Né? Agora, quando você destrói o seu corpo, consequências virão. Verdade. A próxima pergunta é: como será o Lago de Fogo? Muitas pessoas traduzem esse Lago de Fogo como algo eterno, né? Como se fosse um grande oceano, só que no lugar de água é fogo queimando. Fosse uma larva de vulcão ali queimando o tempo todo. Só que não é dessa forma que funcionam as coisas. Como eu já tenho falado, Deus ele não se alegra com a destruição do ímpio. Ele não fica feliz, vou queimar você, ele não fica assim. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Mas esse lago de fogo, ele simboliza a destruição eterna. Ele é um símbolo da destruição eterna. Como eu tenho falado, enquanto houver matéria, a pessoa ela vai queimar. Enquanto existe corpo ainda, você vai queimar. E juntamente com o seu pecado, juntamente com a purificação do planeta. Nós sabemos que quando Jesus ele lançar esse fogo sobre a Terra, eu costumo falar que esse planeta Terra ele vai se tornar o segundo Sol. De tão intenso que vai ser as chamas aqui em cima desse planeta. Você já ouviu aquele ditado popular que minha mãe mesmo fala sobre isso? Que no final dos tempos que o planeta vai ser destruído por fogo. Diz que vai queimar 7 palmos abaixo da terra. Vocês já devem ter ouvido esse ditado por aí, alguém comentando ou não? Minha mãe ela comenta sobre isso. Vendo de tradições da falecida mãe dela, vem contando aí. Vai transmitindo. Só que às vezes eu até acredito nessa fala, porque de tamanha vai ser a intensidade desse fogo em cima dessa terra. Essa terra ela vai virar um carvão no meio desse espaço. Vai virar uma pedra de carvão. Quando você pegar uma pedra de carvão, você vai lembrar, o planeta vai ficar semelhante a isso aqui. Porque o fogo que Deus vai enviar neste mundo vai ser muito tenso. Malaquias 4, um livro ali antes do livro de Mateus. Malaquias 4, de 1 a 3. Pois esse dia vem,
e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidade serão como a palha. E o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura nas suas asas, e sereis e crescereis como os novilhos da estrebaria. E pisaste os perversos, porque eles serão cinzas debaixo da sola dos vossos pés, no dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos. O texto é claro, você vai virar cinza. Ou seja, você não vai ficar queimando eternamente. Não vai ficar aquela ideia de, a pessoa que é ruim vai ficar no inferno queimando eternamente. Deus não se agrada disso. Imagina você no céu, escutando ou ouvindo os gritos de algum ente muito querido seu queimando no inferno. No céu não vai ser prazeroso. Você não vai ter paz no céu. Quem quer ficar, por exemplo, nunca na minha vida que eu quero ficar escutando a minha mãe ou meu pai queimando, sofrendo, gemendo de dor, ou muitas das vezes gritando meu nome, meu filho, me tira daqui, igual acontece lá na parábola do rico e Lázaro, né, que há um diálogo, só que ali a gente sabe que ele é um simbolismo que está ali por detrás. Então, assim, quando vier essa destruição, o resultado do juízo de Deus, quando vier sobre este mundo, vai ser queima, vai ser uma destruição total. Não vai mais haver o pecado, ele vai ser erradicado do planeta. Ele precisa ser eliminado do planeta. E para ele ser eliminado, tem que haver fogo. Porque a Bíblia fala que o fogo, ele é um fogo purificador. Não é assim que se falam que o ouro, quanto mais no fogo você deixar ele, mais brilhoso ele se torna. Da mesma forma vai ser o planeta Terra, com essa destruição. O que acontece após o milênio? Quando passar esse processo de destruição, de erradicação do mal, de destruição dos ímpios, Deus ele vai fazer uma coisa muito gigantesca nesse planeta. Ele vai recriar o Éden novamente. Vai refazer os céus. Apocalipse 21, ele traz mais ou menos uma noção. (21) 21, de 1 a 4, ele fala: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono diz: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele diz: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, elas vão se cumprir. Vocês conseguem perceber o que Deus vai fazer nesse planeta? Primeiro vai vir a destruição, vai vir a erradicação de todo o mal, e depois ele vai criar novos céus e nova terra. Ou seja, ele vai restaurar o Éden novamente. Eu creio fielmente de que esse segundo Éden ele vai ser muito mais belo do que o primeiro Éden que Deus criou. Sim. Aí vocês imaginam vocês vivendo num planeta totalmente reconstruído, onde você não vê mais pessoas passando fome, onde você não vai mais ficar sentindo dor, não vai não vai ter aquele contexto de doenças te atacando, te levando
a médico te levando você à morte. Você não vai mais ver as crianças nascendo cheias de defeitos. E tem muitas crianças por aí que nascem com defeitos, né? Com sequelas, com doenças graves, já desde pequeno. Você não vai mais ouvir falar de câncer, que é uma doença que tira a vida de milhões de pessoas. Ou seja, o que está guardado para o ser humano, para aqueles que escolhem fazer a vontade de Deus em cima dessa terra, é somente coisas boas. É um paraíso que nos aguarda. Além de você ir para o céu, contemplar a beleza de Deus face a face, contemplar o céu, que deve ser uma coisa fora da realidade, fora do normal, que eu acho que a mente mais inteligente que já passou em cima dessa terra não consegue deduzir como que é o céu. E depois disso você vir para a terra e Deus criar tudo, você vai ver o processo da criação, que você vai estar lá no meio. Você vai ver Deus falando, haja luz, haja árvore, haja animais, haja água novamente, restaura essa terra de novo. Vai ser lindo. Nossa, vai ser uma coisa, isso enche o coração de qualquer cristão de emoção. Sim. Eu mesmo estou aqui me segurando. De qualquer emoção, de alegria. Porque você passa por uma certa dificuldade em cima dessa terra, mas são coisas passageiras. O que é a vida aqui em cima dessa terra? Hoje a gente está vivo, amanhã a gente pode não estar. É uma vida passageira. É uma vida que não compensa você ficar se dedicando tanto em construir bem, em acumular riqueza. Não que isso é errado. Se você tem vontade de crescer na vida, de alcançar um cargo bom, de ter uma vida financeira boa, lute e corra atrás disso. Não é errado isso. Mas desde que você tenha Deus na sua direção. Porque quando Deus está à frente, tudo dá certo, tudo prospera, tudo vem em favor daqueles que amam a Deus. Porque se Deus falasse que não é para a gente não ter riqueza em cima dessa terra, que era proibido, então por que ele permitiu que Salomão se tornasse o homem mais rico? Salomão, o rei Davi, esses reis do tempo de Israel, esses homens eram ricos. Jó perdeu tudo, deu o dobro para o homem. Você pode ter 1 milhão na conta, Deus duplicou, deu 2 milhões para ele na conta dele, digamos assim, um exemplo. Porque ele mostrou sua fidelidade a Deus. Exato, porque o coração dele não estava preso aos bens materiais dessa terra, o coração dele estava preso a Deus, estava entregue a Deus. Esse é o X da questão. Não há problema nenhum em você sonhar em ser um procurador, em ser um juiz, em ser um grande empresário, não há problema nenhum. Desde que o seu coração não esteja preso às coisas materiais deste mundo. Por isso que eu falo, você tem que colocar Deus à frente de tudo aquilo que você for fazer. Você está estudando para um concurso público? Ore a Deus. Senhor, era a tua vontade? Eu gostaria de passar naquele concurso, era a tua vontade? E Deus vai se revelar a você. Vai ter certeza disso. Então, o apelo que eu faço para as pessoas é que há um céu e uma nova terra aguardando a cada um de nós. O ser humano ele é tão privilegiado que ele vai viver numa cidade ao qual o próprio Criador vai estar junto com ele. Nenhum mundo que Deus criou tem esse privilégio de viver assim 24 horas com o seu Criador, como nós temos esse privilégio. Vocês conseguem imaginar o próprio Deus, o próprio Criador nosso, Jesus Cristo, veio a esse mundo, se tornou humano. Nele habita duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Só o fato de eu pensar nisso, eu já fico, cara, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. O ser humano ele não enxerga isso porque ele não quer. Porque ele não quer. É verdade. Só queria falar também que existe uma música, né, do Daniel Ludick. Não entendi?
Só queria lembrar também que existe uma música do Daniel Ludick, Uhum. de Apocalipse 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Sim, sim, essa música ela é muito bonita, essa música. Sim. Também tem uma outra música chamada Quem de Nós, que eu acho ela muito linda também, que ela retrata, ela vem nos contando a parte quando a divindade ela se reúne em prol de executar o plano da salvação para salvar a humanidade. É uma música muito linda, ela faz a gente refletir bastante, né, sobre a vontade de Deus em salvar a raça humana. Aqueles que não escolhem hoje fazer a vontade de Deus está perdendo muitas coisas. Às vezes as pessoas pensam, mas se eu for para o caminho de Deus, eu vou ter que abrir mão de um emprego porque eu trabalho no sábado. Vou ter que abrir mão de um emprego ao qual estou ganhando bem, né, ao qual estou trazendo sustento para a minha casa. Só que, amigo, eu falo para vocês, compensa abrir mão, compensa servir a esse Deus, porque você sabe que as coisas deste mundo elas são passageiras. Você pode comprar o melhor carro que já existiu nesse mundo, o carro mais lindo, o carro mais caro. Uma hora ele vai entrar em decomposição, ele vai se destruir, ele vai enferrujar, ele vai estragar. Tudo é passageiro, tudo é passageiro. É igual eu costumo falar, o meu salário ele entra numa mão e já sai pela outra. Ou seja, tudo é passageiro nessa vida. Então, não se apegue às coisas deste mundo. Se apegue na Bíblia. Se apegue em estudar a palavra de Deus. Se apegue na oração. Se apegue na sua família e ore com ela em prol de um bem maior. Vale a pena investir a nossa vida em cima da palavra do Senhor, em seguir os caminhos que Deus quer que nós seguimos. Vale a pena, compensa. Há maravilhas nos aguardando no céu. Há grandes coisas grandes aguardando no céu. Imagina você, Ana Clara, poder tocar no leão. Poder colocar a mão sobre um leão, sobre uma onça, sobre um leopardo, esses animais que são ferozes aqui em cima da terra. Imagina você poder chegar nisso, chegar a pegar no elefante, no rinoceronte, numa girafa, os passarinhos vinham sentar na sua mão. Imagina você poder fazer isso. No meio do campo vai estar o leão e o cordeiro pastando, comendo grama, porque não vai haver morte, não vai haver essa matança. Imagina isso. Né? Oi? Só vai haver amor e compaixão. Exato. Nossa, vai ser lindo demais. Há um céu a nos esperar. Amém. O que é, sei lá, o que é 70, 80, 90 anos aqui em cima dessa terra? Nada. É coisa que passa assim, ó. Hoje você está com 15 anos, né? Daqui a algum tempo você vai estar com 40 e vai olhar para trás. Nossa, já estou com 40 anos nas costas. E quando ela tiver com 40, eu vou estar com 80 nas costas já. Vou estar olhando para trás, eu vi essa menina crescer. Conheci ela numa certa idade, a idade que ela já está. E eu ficando velho, já cabeça branca, já andando de bengala para cima e para baixo. Mas é assim mesmo. Mas o ser humano, se ele cuidar bem da saúde, ele chega no máximo aos 95 anos, aos 90 anos, se chegar até lá. Então, vale a pena viver os seus 90 anos aqui em cima dessa terra em prol de Deus, em prol da missão que Deus tem nos colocado, ao qual está lá em Mateus capítulo 28, acho que 19 e 20, que fala sobre o ID, né? Ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão de cada um de nós. Amém? Amém. E para finalizar, eu gostaria que o Senhor fizesse uma oração. Faço. Oramos. Querido Pai que está no céu, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender mais a Tua vontade para a nossa vida, pois há um céu e uma nova terra aguardando, esperando por cada um de nós, por cada um que possamos tomar a decisão de servir a esse Deus com o coração entregue em Tuas mãos.
Que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossas imperfeições. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cumprir a Tua missão aqui em cima dessa terra. E que possamos alcançar almas para o Teu reino. Sempre almejando o bem das pessoas. Sempre almejando em praticar as boas obras para trazer essas pessoas para o Teu reino. Purifica a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para que possamos crescer grandemente, tanto na fé como na sabedoria que vem das Sagradas Escrituras. E eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar nosso canal. Tchau. Tchau para vocês. Deixe seus comentários aí, se porventura tiver algum tema que vocês têm interesse em saber, em conhecer, escreve no comentário, que nós logo estaremos correndo atrás e montaremos mais um podcast exclusivamente para vocês. Sim. Até mais!